Olá, está começando mais um Toque de Vida de domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! O lema permanente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é Cristo para Todos. Desejamos mostrar com essa expressão que o Evangelho de Cristo deve ser pregado e anunciado a todas as pessoas, visto que cerca de 50%, metade, da população brasileira se declara negra ou parda, é imperativo que dediquemos especial atenção à cultura afro-brasileira. Na entrevista de hoje, convido você a conhecer o trabalho de conclusão de curso em teologia de Ramires Pacheco, que investiga a pregação do Evangelho na cultura afro-brasileira. Fique com a gente! Muito bem, vamos conversar com o Ramires, nosso aluno de teologia aqui da Ubra e do Seminário Concórdia, que fez uma bonita pesquisa, né, Ramires, sobre a cultura afro-brasileira e as tradições cristãs e a pregação do Evangelho. Mas antes da gente falar do tema, se apresenta para o pessoal de casa, fala um pouco da sua esposa, Giovana, o seu filhinho, o Akin, e da sua vida dentro da Igreja Luterana, como que ela iniciou. Bem, eu sou do Espírito Santo, uma cidade chamada Muqui, uma cidade histórica do Espírito Santo. E eu passei a maior parte da minha vida ali, em meio à Igreja Católica, em meio às festas culturais como Folia de Reis, Carnaval, samba. E eu aprendi a musicalidade dentro da minha cultura como sendo algo muito vívido na nossa realidade, né? Então, quando eu tinha, acho que uns 10 anos de idade, a gente se mudou para a região serrana do Espírito Santo. E ali eu conheci a Giovana, que na época era minha namorada, hoje minha esposa. E ela me levou na igreja luterana para acompanhar os cultos. E eu me identifiquei muito com o evangelho que o pastor pregou no dia, né? Era Domingos Martins ali, a igreja? Domingos Martins, na cidade de Domingos Martins. Meu pai já tinha o costume de apresentar o Evangelho, a gente lia o Evangelho todo dia em casa. Que legal. E então eu me identifiquei muito, que o sermão do pastor foi uma coisa muito vívida para mim naquele momento. Quem que era o pastor na época? Everaldo Discher. Ele é pastor ainda lá. Sim. Ah, tá. E aí aquele sermão fez você se aproximar cada vez mais da Igreja Luterana, então? Fez me aproximar da Igreja Luterana. Eu fiz a profissão de fé. E comecei a ser mais ativo dentro da comunidade. Ele me fez a proposta de vir para o seminário. Em 2015 a gente veio e voltamos em 2017, né, para concluir os estudos. E no meio do caminho a gente teve um menino chamado Akin. Já está com quase um ano? Não, está com 3 meses. 3 meses? 3 meses. Foi do início do ano. Nasceu agora. Nasceu agora. E o nome dele é inspirado na língua Yorubá, né? É um nome Yorubá, na verdade, que significa grande guerreiro. Também tem origem em outras línguas, né? Você consegue traçar sua origem, assim, africana lá para a região Yorubá, ou isso não é possível fazer? Olha, não é possível fazer porque, em dado momento, a gente perdeu a documentação. A minha família tem documentação até o meu ancestral, que foi filho de escravo. Então, nesse momento ali, a gente não tem mais... Não sabe, então não tem documento de quem foi o pai dele, por exemplo. Isso. Como ele veio para o Brasil. Como ele veio para o Brasil, de que região da África ele foi trazido, né? Sim. Ou a família deles. Mas a gente tem o nome de Cândido, né? Ramires de Castro e Cândido. Esse E Cândido provavelmente era de quem a minha família pertencia na época, né? E ele foi tirado, como ele ganhou a alforria, né, na época, e foi livre, foi liberto. E aí recebia então o sobrenome da família que ele pertencia, isso? Da família que libertou ele, no caso. O De Cândido significava então pertencia como escravo, trabalhava
A família Cândido. Olha só que interessante. Tem bastante casos no Brasil assim, né? Desses sobrenomes mais comuns. E já aproveitando então, né, essa sua história familiar, que você aborda isso na sua dissertação ali de conclusão de curso, né? Da questão da escravidão, né, a violência da escravidão, e um dos aspectos dessa violência é o apagamento da ancestralidade, assim, de você não ser capaz de ter uma ideia de qual local da África veio o meu antepassado, né? E o que isso significa para uma pessoa que é descendente de africanos, assim? Tem algum aspecto de identidade forte nessa questão? Tem sim, tem sim. A luta dos antepassados é algo muito reverenciado pela cultura afro-brasileira. Ela é muito presente em nossa vida, até porque a luta ainda não acabou, né? O Brasil ainda é um país muito preconceituoso e a luta ainda está bem ativa na vida dos jovens negros. Essa queima de arquivo aconteceu sim em um dado momento da história do Brasil. Foi queimado documentos onde comprovavam que escravos foram trazidos da África para o Brasil. Em um dado momento isso foi queimado e se perdeu na história. Mesmo. Intencionalmente aconteceu uma queima, então? A versão oficial não é que foi uma queima de arquivo intencional, né? Mas fica naqueles enigmas da história. Se né? perdeu, então, com o tempo. Bastante coisa se perdeu com o tempo. Puxa vida. Mas, de qualquer forma, né, quem se declara afrodescendente, a ancestralidade está ali na região de Moçambique, Angola, a cultura iorubá que está ali por trás. A gente vê isso nos traços da religiosidade afro-brasileira, né, na questão dos orixás, que são muito parecidos com os antigos orixás ali que eram cultuados na África na época, né? E sobre essa questão cultural, Ramires, você fala ali da relação de Cristo com a cultura. O que é uma cultura? Como que a gente define cultura? Cultura, hoje ela é entendida de uma maneira mais maleável, assim, né? Cultura, resumindo, vai ser tudo aquilo que eu queira passar, ou que uma sociedade queira passar para uma geração futura. Seja comportamento, seja afetividade, seja moral, crenças. Então, cultura é tudo aquilo que eu quero transmitir para uma geração à frente. Antes, a cultura não era vista assim. Cultura era tudo aquilo que era exposto de forma lógica e cognitiva. Como, por exemplo, uma pessoa que sabia ler era uma pessoa culta, uma pessoa tinha com cultura, né? Então, antes, as artes clássicas era visto como cultura. A popular, então, a popular não era cultura. visto como cultura. Que coisa interessante, né? E aí fica uma coisa, por exemplo, né, para o pessoal de casa ter uma ideia, Sócrates era analfabeto. Sócrates não sabia escrever. No entanto, foi o pai da filosofia, né? Ele até num escrito lá, ele conversa com um dos seus discípulos, né? E ele questiona um pouco da validade da tecnologia escrita, né? Enfim, a gente tem vários artistas da época clássica, como Homero, que declamou, criou na sua cabeça a Ilíada e a Odisseia. Ele acredita-se, ele era iletrado, não sabia escrever. E, no entanto, a gente reverencia a obra dele, que foi uma obra provavelmente feita de forma verbal, oral, até hoje, né? Então, realmente, cultura são os valores, a tecnologia, os artefatos que nós passamos à próxima geração. Então, não há como valorar uma cultura ser superior a outra, né? Exatamente, exatamente. É muito complicado quando a gente tenta valorizar uma cultura comparando a outra, até porque as necessidades de uma cultura ou as crenças de uma cultura vai ser diferente da crença da outra. Então, há um choque de cultura quando duas sociedades se encontram, e a cultura que tem mais conhecimento do modo que a gente conhece a escrita, tecnologias, pode ser bélica ou até do dia a dia, do cotidiano, ela vai tentar subjugar aquela cultura, como aconteceu os europeus com os africanos, aconteceu também mais antes dessa polarização
Europa, né? Norte e Sul. Aconteceu nos tempos de A gente sempre Jesus, vai né? ter a tendência de achar que a nossa cultura é a melhor forma de ser e de fazer as coisas, né? É uma Exatamente. tendência humana que, de certa forma, revela o nosso pecado, né? Nós somos egoístas, né? Nós achamos que a nossa forma de fazer é a forma certa, né? Eu até lembro uma vez, conversando com um pastor de uma igreja pentecostal em São Paulo, a gente era amigo, assim, a gente então até tirava sarro um do outro ali, numa conversa privada, né? E aí um dia eu falei, e aí, brincando com ele, vocês já conseguiram fazer Deus ouvir vocês? Porque vocês tocam alto, né? Vocês falam alto ali na igreja, né? Deus não é surdo não, né? Ele não Deus não é surdo, ele não tem tímpano. Ele não é surdo e nem escuta nada, então ele não se incomoda com o barulho ou com a falta de barulho que a gente faz. E aquilo e eu ri, né? Ele deu risada e eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, realmente, né? A gente que é lá luterano, a gente gosta de um culto mais, digamos assim, com menos barulho, né? Então a gente fala, olha, Deus não é surdo, então a gente não precisa fazer um volume muito alto. E ele, na cultura dele ali pentecostal, eles gostam da banda com volume alto, né? E a gente fica lá, Deus não é surdo, é real, mas Deus também não é ouvinte, ele não tem um tímpano, ele é espírito, né? Então para Deus o volume do culto pouco importa, né? Ou seja, eu julgava a partir do meu olhar, né? Do meu olhar cultural, do meu olhar de igreja. Ramires, na sua tese você fala ali sobre um teólogo chamado Niebuhr, que trata da relação entre Cristo e cultura, né? Uma relação tensa, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que mudar a cultura, porque a cultura não presta. Outras vezes a gente acha que tem que adaptar toda a pregação do evangelho à cultura. E você propõe ali que, na verdade, existe um balanço, um equilíbrio, né? A gente não precisa descartar a cultura, jogar fora, dizer que ela é toda pecaminosa, mas a gente também não pode simplesmente adotar tudo e achar que é uma maravilha, né? Fala um pouco mais sobre essa relação de Jesus, a pregação do evangelho, com uma cultura. Exatamente. Na minha tese eu tento trabalhar essa questão do Niebuhr, tendo em mente o que um outro teólogo, que é o David Hasselgrave, que ele tem no seu livro também. E o Paul Hilbert também. É um outro teólogo que também vai tratar sobre essas questões do evangelho e cultura. E eu tento fazer uma nova leitura do Niebuhr. E eu trago na dissertação Cristo versus a cultura, né? É uma relação bem complicada de se lidar, porque a gente vai ter um extremo falando que Cristo não tem relação nenhuma com a cultura e um outro extremo querendo ir, não, Cristo é a cultura, né? Então a gente tem que balancear muito bem isso. No Cristo versus a cultura, a gente tem um conflito entre Cristo, né, e a cultura do local. Só que o que acontece? Cristo está acima da cultura. Ele se revela na cultura, mas ele está acima. Então toda vez que a gente tenta colocar Cristo no mesmo parâmetro com a cultura, a gente vai colidir com coisas desiguais. Cristo é muito maior do que a cultura. Uhum. Ele está acima de toda e qualquer cultura. E por isso que ele pode ser transportado de uma cultura para outra. Entendi. O que acontece é que em eras antigas, Tertuliano, por exemplo, ele tentou excluir a cultura, o que ele achava que... Só ficar com Deus, só ficar com Jesus. E só ficar com Jesus. Aquele movimento que a pessoa sai da sociedade, nada presta. Exatamente. Vou morar numa montanha, igual fez Tertuliano. Exatamente. E a gente tem isso nos movimentos puritanos na igreja hoje em dia, né? Onde toda a música é ruim, toda forma de expressão cultural, dança... Dança é pecado. Tudo é pecado. O problema é que a gente transforma o nosso pecado original, a gente transfere ele de um pecado que é nosso para um pecado que é cultural. E quando a gente transfere esse pecado para a cultura, a gente tem problemas teológicos. Por exemplo, se a cultura é pecaminosa, se todo ser humano que nasce dentro da cultura é pecador por causa da cultura, então a gente tem um problema de Cristo ser pecador. Porque ele cresceu numa cultura. Porque ele cresceu dentro de uma cultura. Sim. Entende? Então, isso vai ter desdobramentos teológicos complicadíssimos. Então, o que eu proponho é que Cristo está acima da cultura e ele deve falar não para algumas coisas da cultura e sim para outras coisas da cultura. Como, por exemplo, o próximo tópico seria Cristo na cultura.
A gente sabe que Cristo se revelou na cultura judaica, né? Da época, de sua época. O que acontece? Ele não consegue se comunicar com a gente, ou a gente não consegue comunicar o Evangelho, sem ter uma cultura. Sim. Né? Porque a nossa língua tem cultura, nossa escrita, nossa forma de falar, de se comportar. A cultura é uma forma de comunicar, de proclamar o Evangelho, né? Exatamente, exatamente. E o que eu proponho é que cada cultura, ela vai trazer uma carga que vai nos ajudar a interpretar uma passagem bíblica, ou a entender melhor o Evangelho, ou a entender melhor a nossa vivência com o próximo e tudo mais. Legal. E aí, nesse sentido, então, é plenamente plausível usar elementos de qualquer cultura no Evangelho, né? Você propõe ali, por exemplo, na cultura afro-brasileira, você traz algumas características, né? E você enaltece, assim, bate forte mesmo na questão da musicalidade. Por que a musicalidade é tão importante para a cultura afro-brasileira? Tão importante que a nossa música brasileira é muito mais africana do que europeia, a música popular, né? Bem, isso vem das suas origens, né? Na África, né, em quase todas as aldeias, existem tambores, que são chamados de atabaques. Esses tambores são feitos de casca de árvore, geralmente, ou então um tronco de árvore, com couro de animal por cima, bem esticado. E tem vários tamanhos, desde tambores de 2 metros de altura até tambores de 10 centímetros, bem pequenos. Nessa sociedade africana, os tambores, eles às vezes são tratados como pessoas, porque o tambor fala. É uma forma de se comunicar com outra aldeia. Imagina que eu estou aqui. Entendi. E tem uma outra aldeia a quilômetros, né, daqui. E eu estou sendo atacado. Então, eu toco o meu tambor, aquela aldeia vai ouvir e ou vai se preparar para a guerra para não atacarem lá, ou ela vai vir me ajudar, depende do toque que eu tenho. Que interessante. Isso foi trazido da África para cá, o atabaque. Ele veio no navio negreiro junto com os negros. E isso foi incorporado dentro da cultura afro-brasileira. Então, esse ritmo do atabaque na musicalidade africana e depois na musicalidade brasileira está presente, essa questão do ritmo, então. Sim, sim. Por quê? Porque nos cultos afro-brasileiros, se você for reparar, o atabaque é um instrumento central. Sim, é verdade. Na capoeira, que é uma dança, atabaque central. No samba, o instrumento de tambor, né? A percussão é o central. Entende? Então, o ritmo, a musicalidade, a partir da percussão, é algo que a sociedade afro-brasileira, a comunidade afro-brasileira, tem como sua identidade. Tanto que o atabaque é considerado um instrumento de identidade afro-brasileira. Que legal. Não tem como falar num culto com a cultura afro sem falar em atabaque, então. A pergunta que você vai respondendo depois do intervalo é a seguinte: é possível usar o atabaque dentro de um culto luterano? É possível teologicamente, doutrinariamente? Você que está em casa, não sei, talvez tenha pensado assim, não, atabaque na igreja, de jeito nenhum. A gente vai desconstruir esse pensamento, mostrando que os elementos culturais não influem na pregação do evangelho, elementos como esse de música, por exemplo. Então fique aí com a pulga atrás da orelha um pouquinho, nós já voltamos para falar sobre a cultura afro-brasileira e a pregação do evangelho. Fique aí. Muito bem, a pergunta que ficou para o nosso estudante de teologia Ramírez responder é a seguinte: podemos ter um atabaque num culto, numa missa? Podemos ter um atabaque, aquele instrumento de percussão, né, semelhante a um tambor de samba, que é usado, por exemplo, no candomblé, em religiões afro-brasileiras, também na capoeira. Então você consegue ver o atabaque em grupos de pagode, alguns também. Será que a gente pode transportar esse instrumento para um culto cristão? Ou não, Ramírez? Então, consegue sim. Não tem problema teológico ao fazer isso. Por quê? Nenhum instrumento foi instituído por Deus, né? Não temos na Bíblia passagens que dizem esse instrumento deve ser usado dentro da igreja. Só pode esse, não tem, né? Não tem. Uhum. Tanto que, anos atrás, não se tocava violão dentro da nossa igreja.
muito menos bateria. É verdade. Né? E hoje a gente tem, grande parte da nossa igreja tem violão, tem bateria, né, guitarra. Isso... E acho que 30 anos atrás causava escândalo, assim, uma igreja luterana com violão e bateria, né? Hoje já muito pacífico, né? Hoje é mais normal, né? O órgão é um instrumento lindo, eu concordo com isso. Mas se a gente está tentando atingir 50% da população brasileira, que é afro-brasileira, sabe? Uhum. Eu acho que é importante utilizarmos elementos da cultura afro-brasileira para essas pessoas se sentirem de casa. É verdade. Na Bahia, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem um grande problema que acontece lá. Muitas pessoas frequentam o terreiro e, ao mesmo tempo, frequentam a Igreja Católica. A gente pode pensar que seja sincretismo isso, né? Mas, na verdade, não é. As pessoas vão na Igreja Católica em busca do Evangelho, do Cristo que salva, e vão no terreiro porque elas não encontram na igreja aquela identidade cultural. Então, ela tenta suprir, de alguma maneira, esse vazio que ela sente, essa ânsia pelo Evangelho e essa identidade cultural que está no sangue dela. Então, às vezes a pessoa vai lá no terreiro, então nessa perspectiva ela nem está querendo invocar nada, os orixás só quer ouvir a musicalidade, participar do ambiente cultural, então? Exatamente, às vezes não é a religiosidade que atrai a pessoa, e sim a musicalidade, o clima que envolve toda aquela festa, né? Porque acaba sendo uma festa, né? Verdade, né? O culto do candomblé, o culto afro-brasileiro, ele roda ao redor da comunidade, né? Então a celebração é em torno da comunidade ali, né? E isso é muito, muito forte. E o atabaque, então, no culto seria mais um instrumento que a gente usaria sem problemas, né? Mas a gente só está falando, por exemplo, da música no culto, né? A gente poderia imaginar um culto com uma dança litúrgica no estilo africano, assim, ou seria muita heresia? Então, tem bastante gente que não gosta de danças litúrgicas, né? Pois é. Eu não vejo problema. Desde que se tenha um entendimento por parte da comunidade, o que está acontecendo, né? Para não ficar como se fosse um mistério e que aquela pessoa estivesse tendo incorporando algo. Desde que fosse algo bem organizado, com o público sabendo que aquilo é uma dança litúrgica, né? Que está mostrando a divindade de Deus ou a felicidade do seu povo, louvando a Deus daquela forma, né? Comunicando a letra da música de alguma forma, por gestos, né? Exatamente. É verdade. A cultura, os cultos luteranos na África, a gente vê um pouco isso, né? O pessoal vai para a Santa Ceia, vai rodando, vai dançando, vai cantando, batendo né? palma, pulando, né? E é bem cultural, eles nem ensaiam isso, não é que é um grupo de dança litúrgica africana, não, é o jeito deles serem, né? Esses dias, por exemplo, eu sou corintiano, né? Não é novidade, para escândalo de alguns, mas eu estava lá vendo um jogo do Corinthians e a gente sente falta da torcida, então eu vou num um pub em Porto Alegre que o pessoal fecha só para ver o jogo, né? Então a gente fica lá e tem pessoas de São Paulo e tal. E aí tem o canto da torcida, tem o atabaque ali, porque a maioria é negro, né? O time do Corinthians, a torcida é famosa por ter nas suas fileiras as comunidades excluídas da cidade de São Paulo, né? E eu fiquei pensando assim, cara, é bom se sentir parte de um grupo, né? Mesmo que é uma coisa tão boba como futebol, é um negócio que não é um detalhe, mas é tão gostoso. Imagina isso num culto, né? Quando a gente se sente parte da família de Deus, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, seria legal um dia ter um culto assim brasileiro, né? Algo com música, ritmo, essa felicidade, essa irmandade ali, tudo em torno de um objetivo comum. De que forma a gente poderia fazer isso num culto cristão? Né? De ter esse sentimento de família, unidade, de comunhão ali. Isso vai variar bastante do público, né? Do público-alvo daquele culto e do público que frequenta aquela comunidade. Porque, né, o povo afro-brasileiro, geralmente, é um povo festivo, um povo feliz, que você olha, as pessoas estão sorrindo para você, porque eles se sentem felizes. A gente se sente feliz. Porque a gente não vive mais uma exclusão
como foram os nossos ancestrais. E talvez essa seja a importância da ancestralidade na comunidade afro-brasileira. De lembrar das lutas dos nossos antepassados e saber que agora a gente é mais feliz e é mais livre por causa deles. Sim. Então, a gente poderia, por exemplo, colocar o atabaque, né, deixar talvez as pessoas mais livres para circular durante a chegada na igreja, né, não ser uma coisa tão mais rígida assim. E deixar bater palma durante uma música ali, né? Eu gosto muito da ideia de, por exemplo, autores de músicas ou de poesias da própria comunidade, né? Porque a gente tem pessoas extraordinárias na nossa comunidade, né? Que conseguem fazer lindas poesias. Por que não deixá-las apresentarem suas poesias cristãs dentro da comunidade, com atabaque a fundo, mostrando o sentimento dela, mostrando a fé dela e compartilhando com o povo ali, né? Que isso do sarau, né, é forte também na cultura afro-brasileira, né, de ler a poesia, ler um texto, né? Sim, sim. A gente está ao redor da palavra ali. Seria o que você coloca na sua dissertação, né? A palavra anunciada, não só a música, que é a palavra cantada, você ter na palavra anunciada ali também alguém lendo uma poesia, né, recitando uma poesia sobre Deus, né? Isso, seria isso mesmo. E uma outra questão que eu trago na dissertação, que é a palavra proclamada, que é uma característica da cultura afro-brasileira, que é quando a gente tem um solista e esse solista proclama uma frase, como, por exemplo, Deus é muito bom, e a comunidade repete essa frase, no mesmo tom e no mesmo ritmo que aquele solista. Que legal. Então, a leitura poderia ser feita dessa forma, por exemplo, dos Salmos, né? Na nossa comunidade, o pastor faz a leitura do versículo ímpar e a comunidade dos pares, né? Talvez o que seria interessante, o pastor fazia a leitura do versículo ímpar e a comunidade repetia o versículo ímpar. Que legal. Isso ajuda a memorizar, isso ajuda a comunidade a entender que ela também faz parte daquele culto, sabe? Que Cristo também é para ela, que ela também está ali adorando a Deus e que não é só um serviço do pastor lidar com a palavra, sabe? Mostra uma reverência muito grande com a palavra. Isso eu acho bem interessante. E isso acontece nos cultos luteranos da África, né? A gente vê vídeos e não é nem um pastor, às vezes é um líder ali, ele canta uma frase, parece que às vezes ele até faz na hora ali, alguém acompanha no instrumento de percussão e o povo canta, às vezes até retrabalha a melodia e a coisa vai crescendo, né? É muito interessante de ver essas diferenças culturais e como Cristo, mesmo Cristo, tá nas duas, em qualquer forma cultural, né? Sobre a pregação, um elemento muito interessante no seu texto é a questão de alguns elos religiosos até, né, culturais, entre a nossa cultura europeia, judaico-cristã, digamos assim, e a cultura iorubá, a cultura africana, né? Você diz que, por exemplo, a religiosidade africana é monoteísta. Eu tenho certeza que para 99% das pessoas de casa que não são afrodescendentes, eles ficaram assim, não, como assim monoteísta? E os orixás? É isso mesmo, então? Pois é isso mesmo. Algumas comunidades trazem relatos de ancestrais que mostram que eles cultuavam um Deus só. E esse Deus, ele é o Lorum, que significa o inacessível. O que aconteceu? Certo período de tempo, esse Deus, o ser humano, na verdade, que é a criação desse Deus, brigou com Deus e se distanciou. Então, o povo se encontra de uma forma distanciada de Deus, que é o mesmo estado de não salvação que eles chamam. Igual a queda em pecado para a teologia judaico-cristã. Então. Isso. Então, o ser humano se encontra de estado de não salvação, Deus está inacessível, só que o que acontece? Os orixás, eles são, na verdade, ancestrais que foram divinizados. Né? A gente talvez poderia comparar um processo talvez de canonização, né? Como se fossem santos católicos. Como então. se fossem santos católicos. Intermediários entre o Lorum e os vivos? Não, o intermediário entre o Lorum e os vivos vai ser o Exu. O Exu. O Exu mensageiro, é o mensageiro. Ele vai pegar a oferenda do mundo material e levar até o mundo espiritual.
né? Ele tenta fazer essa conexão entre o homem e Olorum, que está perdido, que está esquecido. Então, o Exu não é o diabo, então. É bom e importante lembrar, assim, porque muitos dentro da cultura cristã acham que o Exu é sempre o diabo. O Exu é um mensageiro. Exu é o mensageiro. Sim. Né? E ele vai levar as oferendas dos crentes, né, para Olorum. Né? A gente tem muitos pontos de conexão que dá para, talvez a gente tenha que ressignificar algumas coisas, né? Mas pontos de contato para, poxa, deixa eu te perguntar uma coisa, né? A pessoa já tem a noção do... Você quer acesso ao Olorum, né? Uma coisa Exatamente, assim. Eu sabia que o Olorum, o inacessível, na verdade, está acessível. Ele se tornou acessível se por tornou Jesus. acessível, né? Exatamente. E antes que a gente até, o pessoal de casa entenda isso bem, né? Você pode até estar pensando, não, mas que heresia é essa? O Exu não é o diabo, o Olorum, como assim o Olorum enviou o filho dele? São duas coisas importantes. O Exu ganhou um caráter diabólico porque quando os cristãos viam a figura do Exu, aqui no Brasil, o Exu tem um símbolo que é o tridente. Então é um símbolo medieval para o Lúcifer. Só que o tridente não aparece na Bíblia, por exemplo. Era um símbolo medieval, né? Não é um símbolo de Satanás. E aí os cristãos viam o tridente. Por que o tridente é o símbolo do Exu, né? Porque o Exu, na cultura iorubá, ele está nos três mundos, que é o mundo do Olorum, o mundo dos orixás, que é o mundo mais intermediário, e o mundo físico. Então ele atua nos três, né? Não é porque ele é o diabo, né? Então antes que você realmente ache que o Exu é o diabo, não. Ele é na cultura iorubá, do candomblé, do batuque, ele é só um intermediário. E quando a gente fala de Olorum e torce o nariz, a gente tem que lembrar que os discípulos e os apóstolos adotaram uma palavra grega para Elohim, ou para Adonai, que é Theos. Theos era uma palavra também para um Deus inacessível na cultura grega, né? Então teria o Theos e os deuses do panteão do Olimpo, né? Então é perfeitamente possível adotar talvez essa perspectiva cultural para falar do Supremo Deus, né? Do Criador de todas as coisas. Pena que o nosso tempo está acabando ali. Nosso editor já está nos alertando, a gente não tem muito tempo aqui. Ramires, eu gostaria que você dissesse para mim, como afrodescendente, né? Qual seria a sua mensagem como afrodescendente, um luterano que está dentro de uma igreja tipicamente europeia, né? O que você diria para o seu povo, né? Que precisa de Jesus? Alguns já são de Jesus, mas o que você diria para o seu povo que está longe de Jesus ou está naquela ideia de que o Olorum é inacessível? O que você diria para eles? Que a nossa luta, né, ela é muito... A diáspora do povo africano para o Brasil, ela é muito parecida com a diáspora do povo judeu, né, que foi tirado de sua terra, trabalhou durante séculos, né, no Egito e depois foi largado, né? Mas é óbvio que Deus está do lado tanto dos egípcios ou dos hebreus quanto dos afrodescendentes, né? Eu diria que assim, nunca esquecer as nossas origens, que é uma origem de pessoas batalhadoras que conquistaram grandes coisas para o povo, e que a nossa esperança de uma igualdade social nas lutas sociais, ela reflete, de certa maneira, um conceito teológico do já e ainda não, né? A gente já está livre, nós não somos mais escravos, nós ainda sofremos a consequência da discriminação racial. Nós também já somos livres do pecado, mas ainda sofremos a consequência do pecado. Jesus morreu então para o povo afro-brasileiro e para todos os outros povos do mundo. Já nos deu a liberdade, mas nós continuamos ainda sofrendo as consequências da nossa antiga escravidão pelo pecado, né? Exatamente. As marcas estão aí, né? Muito obrigado, Ramires, pela sua presença. Uma entrevista muito esclarecedora. Que Deus abençoe você como futuro pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Que você seja uma voz de levar o Evangelho de Cristo para os nossos irmãos. Metade do Brasil se declara negra e afrodescendente, né? Então que você seja uma voz aí
de levar esse evangelho. Quem sabe daqui a alguns anos temos um culto com atabaque, uma congregação voltada aos negros raiz ali, que mantém essa identidade. E você de casa aí, está na sua congregação, temos muitos negros aí nas congregações. Fica o desafio, temos o culto gauchesco, temos até um culto japonês na igreja de Confissão Luterana lá em São Paulo, na Liberdade. E por que não termos também um culto na cultura afro-brasileira, né? Tá aí, tá chegando novembro, nós podemos ter bonitas imagens dessa adaptação cultural, pregando o mesmo evangelho, de um culto com órgão, um culto lindíssimo que eu adoro, eu amo de paixão, né? Um culto litúrgico luterano ali, e um culto gauchesco, um culto africano, o mesmo evangelho sendo pregado a todas as pessoas em formas culturais diferentes. Muito obrigado de novo, Ramires. Fiquem todos com Deus. Mande sua mensagem para pastoral@ubra.br ou então para o meu celular 99637-7447. Depois do intervalo nós teremos um momento de reflexão bíblica e oração. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim é sempre um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje teremos mais um convidado especial partilhando conosco a mensagem do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O pastor Mário Rafael Yude Fukui, capelão universitário da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, Rio Grande do Sul, estará conosco nesta manhã. Fique com a gente. Pelos passos meus me afastei dos teus, Senhor, e fui longe aonde a dor abrange todo o coração. E ao sentir faltar o chão, me ergueste com tuas mãos. E agora andas ao meu lado. Obrigado por teus passos, teu abraço, teu carinho, teu perdão. Passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou. Em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde vou. Passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou. Em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde vou. Passos teus mostrou-me a direção. Em Jesus Cristo a verdade, a vida eterna em tuas mãos. Me ensinou a caminhar
mostrou que o seu caminho em Cristo é salvação. Passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou. Em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde vou. Passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou. Em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou. Em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde vou. Passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou. Em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde vou. Sou teu filho, posso ver aonde vou. Ó Senhor, sou teu filho, sou teu filho. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 133. Este salmo, relativamente curto, celebra a unidade do povo de Deus, da Israel do Antigo Testamento. Lá, pessoas de perto e de longe vinham até o Monte Sião para oferecer suas ofertas a Deus. Ao se reunir ao redor de sua fé, as pessoas também viviam a bênção da companhia umas das outras. Se o texto for do rei Davi, é possível que ele o tenha escrito quando, depois de um longo período de conflitos, o povo havia se reunido em Hebrom para coroá-lo como rei. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Louvado seja Deus por sua bênção, a qual sempre nos acompanha. Amém. Eu quero anunciar as tuas maravilhas e delas todas falar, mas são tantas, muito mais do que se pode contar, muito mais do que se pode contar. Muita areia que há na praia e as estrelas lá do céu, só assim você vai ver quantas bênçãos receber. Eu quero anunciar
céu. Só assim você vai ver quantas bênçãos receber. Tenho uma pergunta a fazer para você. É possível ter alegria, ser feliz, sem Jesus? No texto de João, capítulo 16, Jesus faz uma oração em favor dos discípulos, chamada oração sacerdotal, e ele também fala para os discípulos sobre a verdadeira alegria, tanto que o capítulo termina com Jesus dizendo: eu vos dou uma verdadeira alegria e o mundo não pode tirar. Mas é possível ter alegria e felicidade sem Jesus? A verdade é que sim, é possível ter uma alegria neste mundo, uma alegria, digamos assim, imanente, ou seja, das coisas que nós podemos deduzir, pensar e sentir com os nossos sentidos. É possível ter alegria quando nós temos nossos filhos ao redor da gente, quando nossa filha nasce, quando a gente se casa. Isso não depende da fé em Jesus. Todos os seres humanos são agraciados por Deus, abençoados por sua bondade. Deus faz com que o sol e essas alegrias do dia a dia, essas alegrias imanentes, aconteçam para todas as pessoas deste mundo. Então sim, mesmo sem Jesus, você vai ver que talvez um casal budista é alegre por estar casando. Você vai ver que uma mãe shintoísta tem alegria ao receber os seus filhos no colo. E a questão é a seguinte, então: como Jesus traz uma alegria diferente dessa do mundo? Qual é a diferença que há no Espírito Santo que Jesus prometeu? Então, o primeiro ponto dessa mensagem é: Jesus nos dá uma alegria além da alegria imanente, além desta vida agora. Primeiro ponto, por meio do Espírito Santo. E Jesus diz no versículo 15 do capítulo 16 de João que ele teria que subir ao Pai, porque dessa forma ele e o Pai enviariam o Espírito Santo, assim o Espírito Santo viria a nós. E o Espírito Santo vem para a nossa vida por meio do batismo, da palavra e da Santa Ceia. Lá no batismo você é enterrado com Jesus para renascer para uma nova vida, diz o apóstolo Paulo. E o Espírito Santo revela a você toda a verdade, continua Jesus no capítulo 16 do livro de João, que toda a verdade é essa. Na verdade, isso se resume em 2 pontos. Primeira verdade, o primeiro ponto da verdade é que você é muito mais pecador do que imagina. Nós somos muito piores do que nós costumamos imaginar. Mas a segunda parte mais importante de tudo nesta toda a verdade do Espírito Santo é que você é muito mais amado e aceito por Deus do que ousaria sequer esperar e imaginar. Então vejam só, você tem uma alegria transcendente que vai além desta vida, porque Deus te dá o Espírito Santo por meio do batismo, que revela a você que Deus ama você além de todas as coisas deste universo. Por isso a sua alegria não termina com a morte, como um casamento termina, como talvez a relação de pai e filho termina, mas a sua alegria em Jesus continua para toda a eternidade, porque o Espírito Santo revelou a você toda a verdade. E é a isso que nós damos o nome de Evangelho, de que nós somos amados por Deus e salvos em Jesus Cristo. Então, toda a verdade é revelada na cruz do Calvário. Jesus nos dá essa salvação, porque ele morre para entregar a si mesmo como sacrifício e dessa forma trazer a nós o perdão de pecados. O segundo ponto sobre a felicidade transcendente é o seguinte: você pode ser feliz primeiro porque o Espírito Santo te revela toda a verdade, e segundo, porque Jesus Cristo é a própria verdade. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14 do Evangelho de João. Sim, Jesus é toda essa verdade, e essa verdade que ele nos traz, ninguém pode tirar, é o que Jesus diz. Portanto, o terceiro ponto está relacionado ao segundo. Se Jesus é toda a verdade, se ele é o caminho, a verdade e a vida, essa verdade ninguém pode tirar da gente. Jesus está conosco para o que der e vier.
Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo que escreveu diz assim: Deus nunca irá nos abandonar e jamais irá nos deixar. A verdade nunca nos deixa. A alegria que Deus nos dá, nunca ninguém pode tirar. Jesus diz: bata e será aberto, peça e será dado. A alegria que eu vos dou, a alegria que eu dou a vocês, ninguém neste mundo pode tirar. O apóstolo Paulo diz algo muito semelhante no capítulo 8 de Romanos, quando ele diz assim: não há nada neste mundo que possa nos separar do amor de Deus, nem coisas no céu, nem coisas na terra, nem o transcendente, nem o imanente. A nossa alegria em Jesus depende única e exclusivamente de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso Salvador, que se entregou à morte de cruz para nos dar esta alegria plena, e do Espírito Santo, que no batismo, na Santa Ceia e na palavra nos alcança com a sua graça. É possível ser alegre sem Jesus? Sim. Pessoas não cristãs casam, têm filhos e sentem alegria, mas uma alegria imanente, uma alegria nesta vida, nesta realidade. Mas só é possível ser verdadeiramente alegre e eternamente alegre e feliz com Jesus. Por quê? Porque somente em Jesus você recebe o Espírito Santo. Somente em Jesus você tem toda a verdade do seu pecado, da sua salvação e do sacrifício de Jesus na cruz por você. E somente em Jesus você tem a garantia de que esta alegria ninguém pode tirar, ou seja, de que ela durará para todo sempre. Nesse sentido, convido você a entregar a sua vida a esse Deus amoroso que entrega o Filho dele para morrer na cruz em nosso lugar. Convido você a orar comigo assim neste momento. Querido Deus amado, eu sinto muita alegria nesta vida quando tenho meus filhos ao redor de mim, quando estou com os meus familiares, mas eu quero que essa alegria, essa felicidade dure para sempre, por isso envia a mim o teu Espírito Santo. Me dê uma fé ardente em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e me faça repousar e descansar na verdade de que nada neste mundo poderá me separar do teu amor e nada neste mundo poderá tirar de mim esta alegria que o teu Filho me dá. Por isso, Pai amado, ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta, temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos 1 minuto toque de vida todos os dias por volta das 7 da manhã e das 18h40 da tarde. Receba meu carinhoso abraço, que Deus abençoe ricamente a tua vida e faça de ti uma bênção na vida de muitas pessoas. Até a próxima, tchau, tchau!